Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 9, mais uma vez. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 28 ao 43. Nós lemos no início do culto, como introdução, dos versos 18 ao 27, e vamos ler agora do 28 ao 43, tá bom? Diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo. Ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, ou o meu amado, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e de repente o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado todo. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram assim maravilhados ante a majestade de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos aqui a Tua Palavra e estamos conscientes na nossa fraqueza, da minha falta de habilidade, dos meus pecados. Por isso eu te peço que com a Tua misericórdia e a Tua graça, o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, e a gente possa Te encontrar aqui. Todos os que porventura entraram aqui e não Te conhecem ainda como Senhor e Salvador de sua própria vida, os que Te conhecendo estão vivendo longe do Senhor, os que Te servem estão desanimados, os cristãos antigos com o coração endurecido. Senhor, que o Senhor nos abençoe a todos com a Tua Palavra e o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Irmão, semana passada eu dei início aqui a uma série chamada Os Filhos do Trovão, a respeito da caminhada de Jesus com dois discípulos especiais chamados Tiago e João. Eles eram irmãos, eles eram filhos de Zebedeu e Salomé, possivelmente ambos, Zebedeu no caso e sua família, Salomé e seus filhos, tinham um negócio de pescaria lá na Galileia. E eles eram bem conhecidos, porque o texto bíblico, os evangelhos, continuamente vai dizendo para a gente que eles eram filhos de Zebedeu, no caso, Tiago e João. Você sabe que Jesus escolheu 12 homens, não eram os mais capazes e os melhores à vista humana, aos olhos humanos, mas eram os melhores de Deus. John MacArthur Jr. gosta, falando sobre esse texto, ele diz assim, que um João ninguém é o instrumento predileto de Deus, para que ninguém possa se vangloriar diante dele. Jesus escolheu homens simples, pescadores, escolheu também um zelote, escolheu também um publicano. Ele escolheu 12 pessoas, sem que nenhum dos 12 tivesse em si alguma aptidão ou currículo que fosse assim invejável. O melhorzinho, talvez, daqueles aos olhos humanos fosse Judas, por isso que Judas até era responsável por um bocado de coisa, mas você sabe qual é a história de Judas. O fato é que Jesus chamou Tiago e João lá no Mar da Galileia, nós pregamos sobre isso na semana passada, os filhos do trovão, e na chamada que Jesus faz a eles, quando diz assim, Tiago e João, vinde após mim, e nós podemos inferir as mesmas palavras que foram ditas a Pedro também, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Tiago e João deixam imediatamente as redes e seguem a Jesus. Está aqui em Marcos capítulo 1, por exemplo, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 5, e no texto que lemos lá em Marcos, a gente vai encontrar isso, a doutrina que é encontrada naquele texto do sermão da semana passada, da união com Cristo e o discipulado, como Jesus chama homens simples e fracos para caminharem com Ele, e nessa caminhada Jesus os fortalece para o envio. Isso acontece com todos os cristãos, é o resultado prático da nossa união com Cristo, com uma doutrina assim da história da igreja tão importante. No texto de hoje, a transfiguração, só para ilustrar a nossa pregação, eu trago uma obra de arte do século XVI, que foi pintada por um renascentista chamado Rafael Sanzio. Não sei se vai conseguir projetar. Mas o Papa Clemente VII, se não me engano, pediu a Rafael. Rafael faz parte ali não é? Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo, que é justamente a ideia de fazer uma homenagem a uns 4 pilares aí do Renascimento italiano. Rafael, ou Rafaelo, como a gente pode pensar e falar, ele desenhou essa obra de arte e pintou. Interessante porque foi pedido a Rafael pelo Papa Clemente VII, se não me engano, para desenhar, fazer uma pintura da Transfiguração. Essa pintura está lá no Museu do Vaticano, quem já foi ou pretende ir, você vai poder encontrar essa pintura lá e algumas réplicas aí ao redor do mundo também. Mas na obra, que é a grande obra de Rafael e a última, porque ele morre cedo, 1520 mais ou menos quando ele morre, e foi essa última obra de arte de Rafael, ele coloca nessa arte não somente a transfiguração, mas na mesma pintura ele une justamente esses 2 episódios que nós lemos aqui. Nós lemos em Lucas, porque a semana que vem eu vou pregar na continuidade aqui do texto, a partir do versículo 44. Mas Lucas tem uma particularidade, ele
escreve esses textos de maneira mais resumida. Mateus capítulo 17 você vai encontrar também, Marcos capítulo 9, Jesus falando sobre a transfiguração e também curando esse jovem possesso, conforme foi pintado por Rafael lá no século XVI, e pode ficar como um registro e ilustração também para esse sermão. O fato é que aqui no texto, Lucas capítulo 9, Jesus está vivendo um momento do seu ministério chamado de retiro, é chamado do ministério do retiro. Jesus ele sai de Cafarnaum e ele dá uma volta assim grande. Ele sai de Cafarnaum, ele vai até Cesareia de Filipe, depois ele desce e ele vai passando nesse trajeto por algumas cidades pequenas, como por exemplo Tiro, Sidom e outras mais. É chamado Ministério do Retiro porque Jesus, nessa caminhada de forma especial que durou aproximadamente 6 meses, o texto mostra para a gente que Jesus se detém muito tempo aos seus discípulos. Nesse ministério que vai começar, está sendo descrito aqui em Lucas capítulo 9, você vai ver vários momentos em que são os discípulos que perguntam a Jesus, ou o próprio Jesus se refere diretamente aos seus discípulos. Por isso que é chamado Ministério do Retiro, porque parece que Jesus está desenvolvendo, ou melhor, investindo tempo nesse momento aqui da história com os discípulos dele. É no Ministério do Retiro que Jesus fala 2 vezes, as 2 primeiras vezes que Jesus fala que vai para a cruz. Quando ele começa a tocar no assunto da cruz, é justamente aqui no Ministério do Retiro. E ele o faz por 2 vezes aos discípulos. Na primeira, quando Pedro tinha declarado para ele que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no final Jesus começa a dizer assim: é necessário que o Filho do Homem seja morto e maltratado. E Pedro diz assim: Senhor, de forma nenhuma isso te aconteça, porque era inconcebível na mente do discípulo que Jesus fosse levado até a cruz. Inconcebível. Jesus, olhando de forma muito firme e amorosa para Pedro, diz: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita sim das coisas dos homens. É no Ministério do Retiro também que Jesus manifesta-se de uma maneira especial a Pedro, Tiago e João. Como a gente tem falado aqui sobre Tiago e João, eu trago esse texto para a gente estudar sobre essa caminhada que Jesus teve de forma especial com esses irmãos Tiago e João. A transfiguração. Jesus, enquanto estava falando sobre a cruz, decide levar 3 dos 12 discípulos para o monte. Nós não sabemos qual monte é definitivamente assim, mas Jesus leva os discípulos para o monte e ali eles têm uma visão gloriosa de Jesus com as vestes resplandecentes e também de 2 homens de Deus do Antigo Testamento, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Martinho Lutero, lá no século XVI, ele vai fazer um debate em Heidelberg justamente sobre a teologia da cruz e a teologia da glória, que é justamente o que está sendo descrito aqui nessa narrativa. No século XVI, Martinho Lutero dizia que a igreja daquela época conhecia muito a respeito da glória, das riquezas, e pouco a respeito da cruz. Talvez a gente possa dizer a mesma coisa hoje, não sei. O fato é que dentro do reino de Deus, dentro do ministério de Jesus, dentro do discipulado de Jesus conosco, esses 2 temas vão estar sempre presentes: a cruz e a glória. Talvez em alguns momentos da nossa vida, um seja mais forte do que o outro, mas ambos vão fazer parte da nossa jornada espiritual. Jesus fala sobre a cruz, mas leva os discípulos para eles poderem ver de uma maneira especial e adiantada a glória. Veja comigo, por favor, como
o texto, como Lucas vai narrando para a gente sobre esse texto. Primeiro, no versículo 28, ele diz que após 8 dias, interessante que Mateus 17 e Marcos falam 6 dias, mas não há erro aqui na Bíblia. O fato é que Lucas conta com os dias que estavam, o dia que aconteceu, que Pedro deu aquela declaração e o dia que eles estavam vivendo. Então, por isso, 8 dias, que aconteceu aquele episódio em que Pedro declara que Jesus era o Cristo. Ele leva Tiago, Pedro e João para o monte com o propósito de orar. Também faz parte desse ministério do retiro. Jesus gasta mais tempo em oração, ele se afasta um pouco para orar, e está sendo descrito também aqui no ministério do retiro. Versículo 29 diz que enquanto Jesus orava, uma coisa especial aconteceu. O seu rosto se transfigurou, mudou completamente a natureza da pessoa de Jesus naquele momento. O seu rosto, ele foi transfigurado, suas vestes resplandeceram de brancura. Talvez muito daquela visão que João teve há 50, 60 anos depois desse episódio, lá na ilha de Patmos, em Apocalipse, no capítulo 1. Veja que coisa assim forte e gloriosa que Pedro, Tiago e João estão tendo o privilégio de ver, com os olhos nus, assim, ver perto deles Jesus, aquele que chamou eles lá no mar da Galileia, aquele homem simples, que vivia naquela região de Nazaré. De repente o seu corpo, as suas vestes, o seu rosto é tomado de uma glória assim poderosa, que envolve a todos que estavam ali. Versículo 30 diz que Moisés e Elias apareceram também em glória. Moisés, que foi aquele instrumento dado por Deus para trazer a lei, o legislador do Antigo Testamento, que escreveu os 5 primeiros livros. Moisés, que morreu e ninguém sabe onde o seu corpo está, talvez tenha sido levado pelo Senhor. Moisés, que andou com Deus e pediu a Deus que pudesse ver a sua glória. E lá em Êxodo, no capítulo 32 e 33, diz que Moisés, porque a glória de Deus era tão forte, ele se escondeu assim na fenda da rocha para que Deus pudesse passar por ele. E o seu rosto, quando Moisés descia do monte, mesmo ainda entre nós aqui na terra, mas quando ele descia do monte, o seu rosto, ele resplandecia. Moisés está aqui. Também Elias, aquele profeta de Deus que está narrado sobre ele lá em 1 Reis, capítulo 17 em diante. Elias, que foi quem confrontou o rei Acabe. Elias foi quem confrontou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e que Deus desceu fogo sobre aquele holocausto cheio de água. Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus, aquele que diz, assim diz o Senhor, e que abre no Antigo Testamento o ministério profético, como é então conhecido e desenvolvido. Ambos representando a lei e os profetas aparecem na eternidade, porque já vivem na eternidade, já viviam e já vivem na eternidade de Deus, aparecem também resplandecidos e cheios de glória para aqueles discípulos Pedro, Tiago e João. Mas não somente isso, versículo na continuação 32 diz que Pedro e os irmãos estavam assim com muito sono. Conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Oprimidos de sono, a Bíblia fala aqui. Como alguns irmãos ficam durante o culto assim, quando eu não estou gritando na pregação. Oprimidos de sono. Ou um amigo meu que quando vai lá para casa, começa o estudo bíblico e já começa a dormir. 8h30 da noite. Vamos lá. Oprimidos de sono, e Jesus está ali manifestando a sua glória, e eles estão assim, mas tomados por aquela situação, chamando a atenção. Não somente isso,
aqueles caras começam a conversar com Jesus. Essa conversa, ela só diz aqui, o texto nos diz o assunto, mas não diz o que era que estava sendo dito. Se Tiago podia ter anotado para a gente aí, né? Não anotou, mas eles estavam ali conversando com Jesus. Diz aqui o texto bíblico a respeito de tudo que estava para acontecer. Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, que nós usamos aqui como apoio, vão declarar que eles estavam ali conversando a respeito daquela situação que estava para acontecer. O que estava para acontecer é que na terra, no tempo e no espaço, o Cordeiro de Deus iria morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia e ser levado aos céus depois de 40 dias. O que estava para acontecer é que no tempo e no espaço iria se concretizar o que já tinha acontecido na eternidade, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo morreu. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Versículos na continuidade 33, diz que ao se retirarem estes de Jesus, Pedro, querendo eternizar aquele momento, diz assim: Senhor, mestre, é muito bom estar aqui. Olha que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas. Pedro é esse cara conhecido como alguém que fala antes de pensar. Você conhece alguém assim? Diz que nós devemos pensar 2 vezes antes de falar, não é assim que se diz? Tem um amigo que ele fala 7 vezes antes de pensar. Você tem um amigo assim? Eu tenho também. Pedro era esse cara, ele fala antes de pensar, e nós vamos ver isso em vários outros textos dos evangelhos. Pedro diz: Senhor, querendo eternizar aquele momento ali, talvez como a gente faz tirando uma foto no Instagram de uma viagem assim maravilhosa, para anos e anos depois poder se lembrar daquele momento. Pedro diz: Senhor, vamos construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E Lucas diz, não sabendo porém o que Pedro dizia. Só que no versículo 34 diz que enquanto ele assim falava, uma nuvem os envolveu, e eles, morrendo de medo, envolvidos naquela nuvem, ouviu uma voz dizendo para eles assim: Este é o meu filho amado. Aqui traduzido para a gente como eleito, mas uma melhor tradução no grego como amado, como tem em Mateus inclusive. Amado, este é o meu filho amado, ouçam o que ele tem para dizer. O problema de Pedro, quando falou sobre aquelas tendas, não era somente a tenda que seria ali construída. O problema é que Pedro estava igualando os 3 ali, igualando Jesus a Moisés e a Elias. Aquela voz que vem do céu vem para dizer aos discípulos o seguinte: eles não são iguais. A lei revela Cristo, os profetas apontam para Cristo, o Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Ele é o maior, Ele é o superior, Ele é o meu filho amado, Ele é o herdeiro de todas as coisas, somente Ele é. A Ele ouvir, a Jesus ouvir. Quando você abre o Antigo Testamento, ouça a voz de Jesus. Quando abrimos o Novo Testamento, ouçamos também a voz de Jesus. A Ele ouvir, aquela voz envolve aos discípulos dentro daquela nuvem em que eles estavam. Eles ficaram assim, calados. O outro evangelista diz que eles caíram ao chão como se tivessem mortos, tomados daquela glória, daquele poder, daquela experiência que eles tinham vivido ali, de verem Jesus resplandecente, como também a Elias e Moisés. No outro dia eles descem do monte, exatamente o que Rafael pinta na sua obra de Transfiguração, unindo esses 2 episódios. O contraste no contexto maior não é somente a esse episódio.
O contraste dessa transfiguração no contexto do ministério do retiro, se você está acompanhando, é que Jesus, por 2 vezes, está falando com os discípulos que vai morrer numa cruz, vai sofrer, ele vai ser rejeitado, ele vai ser maltratado pelos principais sacerdotes e vai morrer e vai sofrer mais. Esse é o contraste. Mas no outro dia, Jesus desce do monte com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vem ao encontro deles grande multidão. Versículos 37 vai contando para a gente em diante. Na multidão que havia também muitos escribas religiosos que aproveitavam dessas situações aqui para, de alguma maneira, achar uma brecha no que Jesus falava, um motivo de escândalo, conforme Mateus 17 e Marcos 9 contam para a gente. Aquela multidão, no meio da multidão, um homem surge suplicando pelo seu próprio filho. Não sei se você já viveu algo parecido. Seu filho esteve em perigo. Eu já vivi uma coisa assim. Quando minha filha Júlia estava internada por icterícia e estava sendo mal atendida no hospital, para vergonha minha, eu perdi a cabeça, entrei em desespero por causa de alguns fatos que estavam acontecendo, gritei, esbravejei com todo mundo lá, desesperado, mas não estava recorrendo a Jesus, eu estava desesperado. Você talvez já passou por isso, ou já viu alguém assim. Esse homem estava desesperado, mas não estava feito eu fazendo coisa errada. Esse homem, ele foi até Jesus, desesperado, gritando, dizendo: Senhor, ô mestre, eu te suplico que vejas o meu filho. O que acontecia era que o filho dele era tomado por um demônio. E quando tomado por aquele demônio, aquela criança, ela tinha uma crise de epilepsia. Como foi descrito aqui na obra, esse menino que está troncho assim, sofrendo, padecendo. E diz o texto que quando ele se aproximou de Jesus, o demônio tomou conta daquele corpo e o atirou no chão. A Bíblia não diz para a gente que epilepsia é uma doença espiritual do demônio e do diabo, e todos que têm epilepsia estão possuídos de demônio. A Bíblia não fala isso, mas a narrativa diz para a gente que aquele menino, ele sofria de uma doença, porque a Bíblia vai dizer que Jesus liberta ele do demônio e cura ele daquela doença. E toda vez que o demônio tomava conta do corpo daquele menino, ele sofria os sintomas da sua epilepsia. Ele gritava, ele era atirado no chão, ele convulsionava até espumar, e diz que o demônio só saía do corpo daquela criança quando o maltratava, daquele filho, quando o maltratava bem muito, até ser quebrantado, todo quebrado aquele menino estava. Eu já vi jovens endemoniado, e quebra mesmo, não é brincadeira. Aconteceu isso. O pai vai até Jesus e ele diz assim uma segunda tragédia. A primeira é que o filho dele está sofrendo anos no poder das trevas, com um sofrimento tão grande na sua família. Mas uma segunda tragédia o texto narra para a gente. Diz assim: eu roguei aos teus discípulos, e os teus discípulos não conseguiram expelir o demônio, não puderam. Marcos, no capítulo 9, é o texto que é narrada essa história com mais detalhes. Você pode ler lá e dar uma olhadinha depois. Jesus, olhando para os discípulos, diz assim: ó geração incrédula e perversa, traze o teu filho aqui. Quando ia se aproximando, o demônio tomou conta dele novamente, ele convulsionou. Jesus repreende o espírito imundo, cura o menino, e com um detalhe assim no texto tão especial,
Jesus o entrega ao seu Pai. Comentarista falando sobre esse texto, eu achei tão rico essa imagem que como ele vai tratando o Hendricks. Eu nem gosto muito de trazer citação para o sermão, mas essa eu quis trazer. Veja o que ele diz: estas eram manifestações não só de seu maravilhoso poder, mas de seu terno amor. Assim, por exemplo, ele não só cura o paralítico, mas também lhe perdoa os pecados, como está lá em Lucas capítulo 5. Não só cura o centurião, mas também o elogia, como está em Lucas capítulo 7. Não só restaura a saúde do endemoniado Gerazeno, mas também faz dele um missionário, como está lá em Lucas capítulo 8. Não só cura, mas também consola a mulher que tocou na sua túnica, também Lucas capítulo 8. Não só ressuscita dentre os mortos a filha de Jairo, mas também toma a iniciativa para que lhe seja dado algo para comer, também Lucas capítulo 8. Em harmonia com isso, o que nos impressiona no presente caso é que, assim como o filho da viúva de Naim não só foi ressuscitado dentre os mortos, mas também foi ternamente devolvido à sua mãe, lá em Lucas capítulo 7. Assim, esse endemoniado, epiléptico e surdo-mudo é agora restaurado à sua saúde. E com igual compaixão e preocupação, esse menino é entregue ao seu pai. Diz no último versículo que lemos que todos que viam aquilo ficaram tomados e maravilhados ante a majestade de Deus. Nesse texto nós podemos ver vários aspectos teológicos e doutrinários. O reino de Deus, por exemplo, é um. Jesus, nos evangelhos, é narrado para a gente, ou são narrados para a gente, que na caminhada de Jesus, à medida que ele curava, que ele libertava, à medida que os cegos viam, os surdos ouviam, os opressos eram libertos, aos pobres eram anunciados o reino de Deus, o reino era inaugurado. O reino de Deus que está sendo revelado e demonstrado aqui nas suas duas expressões que ainda fazem parte da nossa jornada aqui na terra. O reino que dentro dele há a glória, como eles viram lá no monte, e o reino que dentro dele também, ainda nesse momento, há o sofrimento. O reino de Deus que ele foi inaugurado. Jesus veio e cumpriu e inaugurou essa era chamada de era do reino de Deus, como foi o sermão ou foram as palavras mais ditas por Jesus enquanto ensinava aqui, era justamente a respeito do reino de Deus. Ele que foi cumprido, mas ainda não consumado. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até quando o reino de Deus fosse consumado. Nesse momento que vivemos na história, em que o reino fora inaugurado, fora cumprido, mas ainda não completamente. Nós vemos nesse texto aqui como a glória e o sofrimento, esses dois temas que são próprios à nossa vida no reino de Deus, aqui nessa jornada espiritual se fazem presentes. Nós vemos também nesse texto, como aspecto doutrinário e teológico, a superioridade de Jesus acima da lei e acima dos profetas, e podemos dizer pela palavra, acima de todos os poderes e de todas as coisas. A grandeza, o poder e a superioridade de Jesus, quando Deus Pai, lá dos céus, vem uma voz dizendo assim: esse é o meu filho. Moisés viveu o seu ministério aqui para revelar o seu filho. Elias e todos os profetas viveram os seus ministérios aqui na terra para revelar o seu filho. E nós, como discípulos de Jesus aqui na terra, ainda o reino não consumado, vivemos a nossa vida, a nossa história, o nosso ministério para revelar o Filho de Deus a ele ouvir. A voz está sendo dita lá do céu e os discípulos ouvem isso de uma maneira tão especial. Mas ainda nesse texto, de uma forma teológica e doutrinária,
nós vimos que o poder de Jesus está acima de todos os poderes aqui da terra. Todos. Nós ainda sofremos, nós ainda sentimos interferência do poder das trevas. Se você é cristão convertido, de fato, você nunca vai ser tomado por um demônio, por causa do selo do Espírito Santo. Mas nós vivemos com o diabo ao nosso derredor, como um leão que ruge. Pedro fala isso lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos firmes contra as ciladas do diabo, que são contra nós, o povo de Deus, os eleitos de Deus. Mas aqui o texto nos fala não sobre a inaptidão dos discípulos. No texto não narra para a gente como tarefa principal ou como episódio principal o fracasso dos discípulos, não é isso. O texto narra para a gente como aspecto principal a superioridade de Jesus sobre todos os poderes das trevas, sobre a doença, o mal, o sofrimento e também sobre o inferno. Jesus é superior a tudo, a todas as coisas. Glória e sofrimento fazem parte do reino de Deus. Há muitos paradoxos dentro do reino de Deus, muitos. Glória e sofrimento é um deles que eu quero enfatizar hoje à noite. Chorar e se alegrar também. Nesse reino cumprido, mas ainda não consumado. Nós vamos chorar e vamos nos alegrar. Vai ter tempo para chorar e tempo para a gente se alegrar. Faz parte também, como um paradoxo do reino, humilhação e exaltação. Jesus diz várias vezes: os que se humilham serão o quê? Exaltados. Mas os que se exaltam, eles serão humilhados. Faz parte do ministério de Jesus a humilhação e a exaltação. Paulo fala em Filipenses capítulo 2. O deserto e o manancial, a guerra e a paz. Próprio Jesus, quando chamou os discípulos, disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Faz parte da dinâmica do reino de Deus esse paradoxo da guerra, da espada e da paz. O poder de Deus e o poder das trevas. No texto que lemos no início do culto aqui, perder e ganhar. Jesus fala: os que tentam ganhar a vida perderão, mas os que perdem por minha causa, esses ganharão, esses serão salvos. É um paradoxo do reino, perder e ganhar. É também um paradoxo do reino de Deus, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza e não nas nossas grandes habilidades potenciais e currículos, mas justamente na fraqueza. É a glória. A glória que foi manifestada diretamente aos três discípulos, Pedro, Tiago e João. A glória que eles viram no monte quando encontraram Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito da sua morte, da sua obra de redenção. Mas presta bem atenção, porque no reino de Deus não existe paradoxo para vida de santidade e vida de pecado. Não existe paradoxo para sagrado e profano. Não existe o paradoxo no reino de Deus para uma vida religiosa e uma vida mundana. Não existe no reino de Deus o paradoxo de alguém que tenta conservar e equilibrar uma vida com Deus e uma vida com prazeres, uma vida com Deus e uma vida nos vícios, uma vida com Deus e uma vida no ego, uma vida com Deus e uma vida para si mesmo. Não existe esse paradoxo no reino. No reino existe sim a glória, existe sim o sofrimento, mas não existe na perspectiva do reino o equilíbrio entre esses opostos, porque Deus, sendo santo, santo que Ele é, não se aproxima do pecado. Não se aproxima. Santidade de Deus não combina com uma vida de pecados. Integridade não combina com pecados ocultos.
Uma vida íntegra, inteira, na presença de Deus, não combina com brechas e esconderijos na nossa própria alma. Não existe esse paradoxo no reino de Deus, de alguém que quer celebrar a Deus, fazer um culto maravilhoso para Deus por causa de uma vitória, de uma bênção que adquiriu, mas assim que faz o amém, quer extravasar no mundo. Não existe no reino de Deus esse paradoxo. Existe sim a glória de Deus e o sofrimento e as limitações que nós vivemos aqui na terra, mas não existe no reino de Deus união, equilíbrio e relacionamento entre a santidade de Deus e uma vida de pecado. Não existe. Celebrar a Deus e celebrar ao mundo e à carne e ao meu próprio coração não existe. Celebrar a Deus pela sua bondade e agradecer a Deus, mas se entregar a uma vida de bebedice e prostituição, não existe no reino de Deus esse paradoxo. Tiago e João, como filhos do trovão, naquele momento tão especial com Jesus, estavam vendo tudo. Filhos do trovão, mas estavam vendo tudo. E assim como Pedro deu uma mancada quando Jesus revelou assim de uma maneira especial que ele era o Cristo, Tiago e João vão dar uma mancada. Semana que vem, no domingo, nós vamos estudar sobre isso. Mas Tiago e João estão vendo tudo. Eles subiram com Jesus ao monte da transfiguração, eles viram a glória, eles viram as vestes resplandecentes, eles viram tudo. Quando eles desceram, eles viram a situação que estava vivendo aquele menino e os 9 discípulos assim loucos, porque não conseguiam expulsar aquele demônio. Estavam vendo tudo. De tal forma que Jesus oferece a eles, Tiago e João, a oportunidade de viver a realidade da vida e ministério com a visão da sua glória. Tiago e João, chamados para serem discípulos de Jesus, também apóstolos. Tiago, que morreu com poucos anos de ministério, apenas 14 anos. João, que morreu com mais de 60 anos de ministério e vida com Deus. Mas Jesus está dando a Tiago e João o privilégio de, vendo a sua glória resplandecente, poderem viver aqui na terra, na realidade da sua vida e do seu próprio ministério. Parece que não é à toa que João, quando escreveu o seu evangelho, o evangelho de João, um dos temas mais falados por João é sobre a glória de Jesus. Logo no capítulo 1 ele diz, no versículo 14, que ele a encarnou, né, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, que eu sou fã, você já sabe disso, mas no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, eu estava me lembrando, fui dar uma olhadinha nesse livro essa semana. Lucy, que é uma dos 4 irmãos, a mais novinha, você deve ter ou lido o livro ou visto o filme, ou já ouviu falar. Mas eles fazem uma viagem para Nárnia, conhecem Aslan, o leão que representa Jesus. Mas nesse texto aqui, ou nesse livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, no finalzinho, Lucy faz um pedido a Aslan, dizendo assim: Aslan, eu queria viver aqui em Nárnia para sempre. Para sempre. E C.S. Lewis, de forma brilhante, descreve a resposta assim: Lucy, você precisa aprender a me encontrar lá no seu mundo. Lá no seu mundo. Você precisa aprender a me conhecer lá no seu mundo. No mundo que você vive, na realidade que você vive. Nós não somos chamados a viver a vida inteira no monte, mas vivemos a vida inteira com os pés no chão, rodeados de dilemas e sofrimentos, e não somente ao redor de nós, mas dentro da gente também. Precisamos aprender a enxergar e conhecer Jesus
vivendo no nosso próprio mundo, como Tiago e João foram desafiados, através da palavra e do Espírito, com bom uso da imaginação espiritual, teológica e cristã, com os pés no chão, mas com a cabeça nos céus, com a força e o envolvimento nos projetos que são dados para a gente aqui na terra, mas com o coração todo envolvido no reino de Deus. Como alguém que está fazendo uma obra de arte, mas que só vai concluí-la na eternidade. Esse foi um conto que Tolkien escreveu na época da Segunda Guerra Mundial, chamado Leaf by Nigel. Em Leaf by Nigel, Tolkien escreve sobre esse rapaz chamado Nigel, que queria desenhar uma grande obra de arte. E Tolkien escreveu justamente porque ele estava tendo dificuldade para escrever O Senhor dos Anéis, naquele período da guerra. E em Leaf by Nigel, Tolkien diz que o jovem lá, quando morreu, ele passou a vida inteira pintando a mesma obra de arte, mas quando morreu, ele só conseguiu terminar uma folha, uma única folha. Mas quando ele fechou os olhinhos e abriu na eternidade, ele pôde ver a sua obra de arte completamente feita, realizada. Completamente. Um pouco de imaginação cristã, teologicamente correta, reformada, espiritual, bíblica, para a gente entender que a nossa vida não está fadada apenas ao acaso, às consequências desse mundo, mas à eternidade de Deus. Tiago e João precisavam aprender a respeito da superioridade de Jesus. Lá no monte eles escutam Jesus dizendo: a Ele ouvi, a Ele, a Jesus. Há uma imensa distância entre Cristo e Elias e Moisés, como seres humanos, mesmo que sendo profetas de Deus. Pedro diz: vamos fazer uma grande tenda aqui, mas escuta a voz dizendo assim: Ele é o meu filho amado, ouçam apenas a Ele. Aquela era a voz de Deus, proclamando aos ouvidos de Pedro, Tiago e João, que mesmo Elias e Moisés sendo grandes, Jesus era maior. Mesmo a sua vida e a sua história sendo grande e importante, Jesus é maior. Mesmo o Brasil sendo grande, importante, de valor, Jesus é maior. Mesmo a nossa concepção política, teológica, econômica sendo importante, grandes, Jesus é maior. Mesmo os nossos sonhos e desejos para a nossa vida sendo grandes e importantes, Jesus é maior. Ele diz: a Ele ouvi, a Jesus ouvi. Tiago e João estavam vivendo aquilo tudo lá. Mas Tiago e João precisavam aprender também que a fé, ela remove montanhas. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Por favor. É quando Marcos, ele fala sobre esse texto assim, de uma maneira bem detalhada. Marcos, capítulo 9. Tiago e João, como os outros discípulos, precisavam aprender que a fé remove montanhas. Do versículo 19 ao 29 eu vou ler. Ele diz, Marcos capítulo 9, é o texto aí chamado sinótico, né? Diz aqui, a partir do verso 19, logo após a transfiguração, diz assim o texto: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu,
e muitas vezes o tem lançado no fogo. Veja que tragédia do nada. Vida miserável esse menino teve. O lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Você crê, irmão? Eu creio. Você pode ler a continuidade aí, essa oração tão bonita. Ele diz o quê? Ajuda-me. Mais uma vez. Ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma oração muito bonita. Assim como o discípulo falou para Jesus: ensina-me a orar. Ele fala aqui: ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 25: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus toma-o pela mão, ergueu, e ele se levantou, e Jesus o entrega ao seu pai, como Lucas fala. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Amém. Esse é o mesmo texto, mas é uma forma mais abrangente. Nós temos uma tendência, vou refazer a minha fala. Nós aprendemos a olhar para esse texto numa abordagem teológica muito mais pentecostal. Não estou ofendendo aos irmãos que vêm de tradição pentecostal, são irmãos, mas a abordagem teológica é diferente. Eu estou aqui tentando trazer um ensino e não uma ofensa, por favor. Geralmente nós olhamos para esse texto preocupados o que significa dizer orar, essa casta não sai com oração e jejum. E alguns, por causa disso, pensam o seguinte: eu vou para uma grande batalha espiritual, eu preciso passar horas e horas do meu dia orando. Horas e horas, como se a oração e o jejum fossem uma penitência. E as disciplinas espirituais não são penitência. As disciplinas espirituais, como a oração e o jejum, são caminhos de graça para que a gente se humilhe diante de Deus, conheça mais a Deus e se apodere mais do poder de Deus. Logo, a ênfase do texto não está na quantidade de horas que eu vou orar, nem tampouco na qualidade do meu jejum, nos dias que eu vou jejuar, no pouco que eu vou comer e na maneira que eu vou me apresentar através daquele jejum. Estou jejuando. Jesus diz assim: lava o teu rosto e jejua em secreto, porque o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Logo, a ênfase do texto não está nos discípulos que não conseguiram expelir os demônios. Jesus não olha para eles e diz assim: como é que está a sua vida espiritual? Jesus não olha para os discípulos e diz: como é que está a sua devocional? Está orando quanto tempo por dia? Está jejuando quantas vezes por mês? Jesus não olha para eles e fala isso. Jesus olha para eles e diz assim: primeiro ele diz: ó geração incrédula. Que o problema aqui não era a disciplina espiritual, isso era a consequência prática. O problema aqui é a nossa falta de fé, é a incredulidade, é porque não cremos, é porque não cremos. Se você se deparar com um endemoniado,
Você não vai enfrentar aquela batalha espiritual. Porque você tem a sua justiça, não cometeu nenhum pecado naquele dia e está naquele dia de jejum. Você enfrenta aquela situação porque você crê no poder de Jesus. E se cremos, Mateus capítulo 17 vai nos dizer, podemos com uma fé do tamanho de um grão de mostarda dizer a esse monte, vai para lá, e esse monte vai. Tiago e João precisavam aprender juntamente com os outros discípulos que a fé remove montanhas. A fé. Cremos, por isso nos apoderamos. Cremos, por isso vivemos. Cremos, por isso oramos. Cremos, por isso buscamos a Deus. Cremos, por isso passamos pelo sofrimento e pela prova, perseverando e orando e caminhando com Deus. Cremos, por isso vivemos aqui na terra, com a cabeça e o coração nos céus, porque cremos. Eu recebo um e-mailzinho do Mark Driscoll, que é um pastor, tem um ministério nos Estados Unidos, e toda semana ele manda uma devocional. Eu quero concluir esse sermão com as palavras que ele usou essa semana quando eu estava lendo. Ele diz assim: o mundo não é normal. Não. O mundo está fadado ao pecado, ao sofrimento. O reino de Deus, sim, é normal. Quando nós oramos e convidamos Deus a fazer parte da nossa vida, esse mundo que não é normal vai sendo apagado pela realidade do reino de Deus. Segundo ele diz, esse mundo não é a nossa casa. Não é a nossa casa aqui. Um dia, quando morrermos, como Moisés e Elias, estaremos no reino eternamente. Terceiro, ele diz, esse mundo não é para sempre. Não é. O reino de Deus é eterno. Ele foi realizado, esse reino foi sim cumprido, mas ainda não consumado. Esse reino e essa vida que vivemos aqui, ela não é eterna, não é para sempre. Por isso não vivemos sempre no monte. Muitas vezes precisamos descer do monte. E por último, o que eu achei assim mais rico, publiquei até no meu Twitter, para quem me segue, @pandamartins. Ele diz assim: esse mundo é o espaço, é o lugar em que nós puxamos o céu para habitar entre nós e expulsamos o inferno para fora. Permanecendo na terra, quando escolhemos o pecado, a insensatez, a rebelião, a amargura, a luta, quando escolhemos a mentira, quando escolhemos o orgulho e coisas desse tipo, estamos literalmente mergulhando nossa vida no inferno. Mas quando olhamos ao céu em oração, sim, quando olhamos para o céu em oração, o Espírito Santo nos ajuda a escolher a santidade, a sabedoria, a obediência, o perdão, o amor, a verdade, a humildade e a vida de Deus. E ele diz assim: oração é onde nós olhamos para cima e puxamos o céu para baixo, ao invés de olhar para baixo e puxar o inferno para viver entre nós. O céu e o inferno, a glória e o sofrimento. A oração, a nossa vida com Deus, é quando puxamos o céu para perto e jogamos o inferno para longe, com sua rebelião, amargura, com suas lutas, opressões, com seus anseios, mentiras, insensatez e rebelião.
Tiago e João estavam vivendo esse momento no discipulado com Jesus, aprendendo a caminhar com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, ensina-nos a orar. Essa oração que, com o auxílio do Teu Espírito, que ora junto conosco, nos auxiliando em nossa fraqueza, com gemidos inexprimíveis, com a ajuda do Teu Espírito e sob o conselho da Tua Palavra, nós podemos trazer o céu para viver conosco e empurrar para bem longe o inferno. O inferno. Com suas impurezas, malícias, mentiras, amarguras, falta de perdão. Com suas ambições, sonhos, enganos, projetos. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Como aquele pai desesperado, ajuda-nos na nossa falta de fé, para crermos que o Teu caminho é melhor, crermos que o Senhor é bom, crermos que esse mundo não é para sempre, o Senhor há de vir, o Senhor vai voltar e consumar todas as coisas. Crermos na Tua Palavra, crermos na Tua providência, crermos em Ti, vermos, ouvirmos, viver com os pés aqui, mas com o coração tomado pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor. Oh, nos ajuda, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.